apresentar seu trabalho e, ao final, passar a palavra para o professor Júlio para fazer as considerações necessárias. Fique à vontade, pode começar. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Romulo, que foi meu orientador. Obrigado, professor, por ter me despedido, toda a paciência. Cumprimento o professor Júlio Monique, que compõe a banca vereadora, aos demais colegas presentes, os meus cumprimentos. Bom, meu tema é a inconstitucionalidade do RDD. Antes de adentrar na Lei de Execução Penal, que a partir de agora eu vou chamar de RDD, mais precisamente no regime disciplinar diferenciado, que a partir de agora eu vou chamar Lei de Execução Penal de LEP, né, e regime disciplinar diferenciado de RDD, se faz necessária uma breve introdução da evolução das penas. Eu não vou me aprofundar no tema, porque não é o objetivo fim do meu trabalho, né, mas tão somente para embasar o meu entendimento de inconstitucionalidade do RDD, e porque ele é um descompasso em relação à evolução das penas e fere diversos princípios e dispositivos constitucionais. Passa no manual. Bom, então a evolução das penas. A pena na antiguidade ela tinha um caráter meramente punitivo, ou seja, era uma vingança do Estado, era uma reciprocidade da pena em razão do crime cometido. Na antiguidade, vigorava a lei de Talião, cuja famigerada frase era olho por olho, dente por dente. A pena na Idade Média já tinha um caráter punitivo e repressivo. Nesse primeiro momento, como eles queriam reprimir, a repressão, por vezes, era mais severa que o próprio crime. Então, após a pena, os detentos saíram mais devassos e violentos ao intentarem as suas ações criminosas. Então, obviamente, não deu certo e evoluímos para a pena na Idade Moderna, né? Após as cruzadas europeias, surgiu grande calamidade e pobreza em toda parte, né? Obviamente, que me refiro à Europa. E aí surgiu o que culminou, né, em pequenos vários delitos, né? Porque tinha muito mendigo, muita gente passando fome, muita pessoa sem emprego, e aí houve um clamor da própria sociedade de falar, não, ele cometeu o crime, ele roubou, ele furtou, mas é porque ele está passando fome, a família dele está passando fome. Então houve um clamor da própria sociedade de ressocializar, não, ele tem que pagar pelo que ele fez, mas ele tem o direito de voltar para a sociedade ressocializada. Né? Então, na Idade Moderna que surgiu as casas de ressocialização para os detentos. Então, a pena na idade contemporânea, nos dias atuais, ela tem um caráter punitivo, ou seja, quer punir o agente, tem um caráter repressivo, né, tem um condão de evitar futuras práticas criminosas, ressocializador, ou seja, um dia ele vai voltar para a sociedade, então que volte melhor do que entrou, né, no presídio. E hoje nós temos um sistema também progressivo. Na idade contemporânea surgiram os três principais sistemas. O sistema... Pode passar. O sistema pensilvânico ou filadélfico, né, no século XIX, nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Pensilvânia, surgiu o sistema pensilvânico ou filadélfico. Ele tinha um condão de ressocializar o detento através da leitura bíblica. Então, consistia no seguinte, eles eram isolados no presídio, cada um em uma cela, e a ressocialização era tão somente pela leitura da Bíblia. Não tinha qualquer atividade laboral, não tinha qualquer atividade física, obviamente culminou num grande fracasso, e aí surgiu o sistema alborniano, também nos Estados Unidos, que o sistema alborniano, ele permitia a atividade laboral, só que a priori dentro da cela. Então o preso tinha o direito de trabalhar, só que dentro da cela. Se tivesse um bom comportamento, ele poderia fazer atividades laborais em coletivo, né, com os demais detentos. Ambos os sistemas culminaram num grande fracasso, né, raríssimas exceções que foram ressocializadas. Os resultados de ambos os sistemas foi suicídio dentro da cela, depressão profunda, distúrbios psíquicos e psicológicos de toda forma. Então surgiu o sistema progressivo. O sistema progressivo vigente atualmente na maioria dos países, inclusive no Brasil, tem um condão de, a partir da meritocracia, o preso progredir na pena. Ou seja, se o preso tiver um bom comportamento, ele vai progredir na sua pena. Então hoje no sistema progressivo nós temos a pena em regime fechado, semiaberto, aberto, nós temos a liberdade condicional, nós temos o instituto da remissão da pena através do estudo e ou do trabalho. Então hoje vigora o sistema progressivo. Bom, então a evolução, superado esse momento de meramente contextualização da evolução das penas, podemos adentrar no RDD. Então, a origem do RDD.
No ano 2000, no estado de São Paulo, eclodiram várias rebeliões na maioria dos presídios e cadeias públicas do estado. Né? O estopim dessas rebeliões, no estado de São Paulo, no ano de 2000, foi a morte de 2 magistrados da VEP, Vara de Execuções Penais, orquestrado de dentro dos presídios. Então houve um grande clamor da sociedade, um sensacionalismo imenso da imprensa para regimes mais rígidos. Né? E é isso, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 10.792 de 2003, que inseriu o RDD na Lei de Execução Penal. Então, as características do RDD. O artigo 52 da LEP diz que o RDD terá duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição por nova falta grave, de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena. Bom, aqui residia uma polêmica se esse 1/6 era em razão da pena aplicada no processo ou a pena de 30 anos, né, que é o limite máximo estipulado pelo Código Penal. O STF já sedimentou o entendimento que 1/6 é em razão da pena aplicada no processo. Ou seja, no caso hipotético, uma pessoa for condenada a 60 anos, ela vai cumprir de cárcere no máximo 30 anos, que é o limite que o Código Penal traz. Entretanto, ele pode ficar até 10 anos na RDD. Claro que na prática seria muito improvável e muito... eu acho que jamais aconteceria de uma pessoa ficar mais de 360 dias, que é a regra. Mas o STF já declarou que esse 1/6 é em razão da pena aplicada no processo. Então, apesar de ser muito improvável, só de ter a possibilidade de uma pessoa ficar até 10 anos no isolamento completo, que é o RDD, é um descompasso em relação a toda a evolução da pena que tivemos até os dias de hoje. O recolhimento é numa cela individual, ou seja, o preso, o detento que é inserido no RDD, ele vai para um cubículo de 6 metros quadrados, todo branco, sem contato ou estímulo visual, sonoro, ou tátil, ou físico com qualquer outra pessoa, é o isolamento completo. Ele tem visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. E o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Essa saída da cela, ele sai do cubículo e vai para outro cubículo, toma as 2 horas de banho de sol e volta para a cela. Ou seja, nem mesmo nas 2 horas de banho de sol ele tem contato com os outros presos, nem mesmo com os presos do RDD. Então é um isolamento completo, salvo a visita familiar. Então, com essas características, né, fica notório que o RDD é um descompasso em relação à evolução das penas. A Constituição Federal de 88 veda de forma expressa, no artigo 5º, que é proibido pena de caráter cruel. Agora, quando nós falamos em crueldade, nós associamos diretamente a crueldade física, ou seja, aquela que deixa vestígio, que você pode verificar. Aqui no RDD, a crueldade ela é psíquica, ela é moral. Então, assim, os resultados do RDD, assim como outrora, vão ser depressão profunda, ansiedade excessiva, suicídio dentro da cela, distúrbios psíquicos e psicológicos de toda forma. Então, é uma afronta a toda a evolução da pena, é uma afronta ao nosso ordenamento jurídico e, ao meu ver, é inconstitucional. Então, o modus operandi, né? Agora, a forma de ingresso no RDD, que também é totalmente inconstitucional. Artigo 52 da lei. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, sujeito preso provisório ou condenado sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Aqui eu não vejo qualquer inconstitucionalidade da lei. Por quê? Porque ela está punindo o fato previsto como crime ou falta grave. Né? E no nosso ordenamento jurídico nós punimos o fato, né? A teoria do partido do crime. O que é um crime? Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, nós punimos a ação ou omissão positivada em lei. Aqui, ao meu ver, está constitucional. Agora, a pergunta retórica que se faz é: e quando o Estado que subverte a ordem ou a disciplina? Porque deixar os presos nessas condições é totalmente desumano. Ali sim está incentivando, estimulando, impulsionando a desordem e a indisciplina. Eu acho que eles revezam para dormir, porque não é possível. Meu Deus. Nós tivemos a oportunidade, eu e meu amigo Hans, de visitar a Papuda no semestre passado com a faculdade, coordenado pela professora Nayara, a visita, né? E no momento que a gente foi, eram umas 3h30, 4 horas, eles estavam tomando banho de sol, nós entramos na cela, né? Uma cela projetada para 6 pessoas, tinham 18, não sei como, realmente não sei como eles dormiam, uma cela projetada para 6, tinham 18, nós entramos na cela, né? Eles estavam tomando banho de sol, tinha um cano para eles tomarem banho, um cano, não tinha pia e não tinha vaso, era uma vala. O Hans está de prova, era uma vala em cerâmica, né?
Do lado da vala, ao redor, tinham 3 colchonetes. Ou seja, onde eles faziam ali suas necessidades fisiológicas, eles dormiam, tinham 3 colchonetes em volta. E, engraçado que no momento que a gente entrou, tinha uma ratazana desse tamanho, saindo desse buraco, dessa vala. Então, condições subhumanas. Eu saí do presídio pensando, bom, se na capital federal do país, então está nessas condições, você imagina no interiorzão brabo aí, no Nordeste, que eu não tenho que pensar, deve ser surreal. Condições indignas totalmente de cumprir uma pena. Aqui o ministro da Justiça, Cardoso, que há um tempo atrás soltou uma declaração muito polêmica, que ele disse que preferiria morrer do que cumprir pena no regime prisional brasileiro. Né? Outro dia ele soltou outra também, nessa discussão aí da redução da maioridade penal, que foi vetado ontem pela Câmara. Ele disse que é até a favor de punições mais severas para os menores infratores. Entretanto, jamais colocados no sistema comum. Por quê? Porque são verdadeiras faculdades do crime. Palavras do ministro da Justiça. Eu concordo que realmente seja uma faculdade do crime. Agora, a culpa é exclusiva do preso ser uma faculdade do crime? Jamais. A morte orquestrada de dentro do presídio dos 2 magistrados da VEC, que culminou na inclusão do RDD da LEP, é culpa exclusiva do preso? Jamais. A responsabilidade do Estado é objetiva. O Estado que colocou o detento lá, que ele dê condições dignas de cumprir a pena, que ele dê oportunidade de estudo e trabalho para ele voltar para a sociedade ressocializada, e não um doutor no crime. Né? Então, sempre quem paga o pato é a corda mais fraca. Aqui eu gostaria de deixar uma crítica pessoal, que por vezes a lei só é cumprida e imposta a alguns. Aqui está o caso do José Disseu, que está cumprindo a pena em casa. Ele roubou milhões, está cumprindo a pena no luxo da sua casa. Ele construiu um império, obviamente, e está cumprindo a pena em casa. Totalmente, o tratamento dos presos, dos mensaleiros para os presos comuns é abissal a diferença. Uma discrepância, uma disparidade, assim, vergonhosa. Tenho vergonha dessas cenas. Então, aqui cabe a reflexão do filósofo Solon, o filósofo da Grécia jurídico. As leis são como as teias de aranha que apanham os pequenos insetos e são rasgadas pelos grandes. Filósofo Solon. Então, ainda no ingresso da RDD, o parágrafo 1º diz que o regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios. A pessoa não foi nem condenada ainda. Presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. O que seria alto risco? Aqui a lei materializou o direito penal do inimigo. Aqui ele está punindo a pessoa antes mesmo dele cometer o crime, só para apresentar alto risco. É obviamente que esse parágrafo 1º foi inserido para detentos como o Marcola, que comanda o PCC dentro do presídio, para detentos como Fernandinho Beiramar. Só que você puni-lo e colocá-lo no isolamento completo só para apresentar alto risco é o direito penal do inimigo, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Cabe lembrar o intercrimes que o crime ele tem a cogitação, a preparação, a consumação, a execução e a consumação. Nós não punimos a cogitação nem a preparação, salvo se constituir crime autônomo. Aqui ele sequer cogitou, aqui ele sequer preparou e está sendo punido. É uma afronta ao ordenamento jurídico. Parágrafo 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado, preso provisório ou condenado sobre o qual recai fundadas suspeitas. Fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. O parágrafo 2º, ele fere de alma o princípio da legalidade. Como dito anteriormente, nós punimos o fato, a ação ou omissão positivada em lei, não suspeitas. O que seriam suspeitas? Né? Fere o princípio da presunção de inocência. Ou seja, se há suspeita é porque não há certeza. Então, o nosso ordenamento jurídico reza pelo quê? Em dúvida pro réu. Na dúvida, pro réu. E não na dúvida, põe ele na RDD aí. Então, a constitucionalidade do RDD reside porque afeta o princípio da legalidade. Como dito, nós punimos um fato, né, positivado em lei. E o RDD, ele pune a pessoa suspeita ou por apresentar alto risco à sociedade ou ao presídio. A individualização da pena. Fere a individualização da pena por quê? Porque o RDD é homogêneo. Ele vai colocar a mesma pessoa que cometeu a falta grave, que cometeu o crime, que é suspeito de participar de quadrilha ou bando,
ou que apresente alto risco no mesmo sistema. Cadê a individualização da pena? Vai colocar no mesmo sistema, não falo regime porque não é regime, mas no mesmo sistema, na mesma sanção disciplinar.